O assunto do momento é a holding familiar. O meu nome é Bruna Corredeira, eu sou advogada, especialista em planejamento patrimonial da família e hoje eu tô aqui trazendo um vídeo para tirar as 10 principais dúvidas que eu escuto sobre holding familiar. A holding familiar tem sido amplamente utilizada como forma de planejamento patrimonial e também de organização sucessória das famílias, por ser um método muito eficiente, além de garantir uma economia muito alta para as famílias, se formos comparar a outras formas de planejamento sucessório, como por exemplo a doação, e também como se formos comparar com o procedimento de inventário. E quando a família se organiza e faz a holding familiar, não há necessidade de fazer inventário, por isso todo o patrimônio da família pode ser passado para os filhos sem perder grande parte desse patrimônio para o Estado por meio dos impostos, que são altíssimos. E então, hoje eu selecionei essas 10 principais dúvidas que eu escuto a respeito da holding familiar para vir aqui trazer para vocês e esclarecer algumas dessas dúvidas. Uma dúvida é se esse é um instrumento legal. E sim, é um instrumento totalmente legal e lícito, amplamente utilizado pelos grandes bilionários e até mesmo pelos políticos do país. E aqui no escritório, nós utilizamos principalmente para embasar as nossas holdings a lei das sociedades anônimas. Mas também existem outros dispositivos que nós utilizamos aqui no escritório e a gente está sempre em busca de atualizar para poder entregar para o cliente sempre um sistema seguro, um sistema que seja totalmente lícito e seguro e que não venha dar problemas futuramente para o cliente. Nós estamos sempre buscando todas as atualizações que possam impactar no nosso trabalho para trazer aqui no escritório, né? E a gente faz um investimento muito grande nessa parte de inteligência e de estratégia, justamente para poder trazer para o cliente o tipo de holding mais seguro que nós podemos oferecer. A segunda pergunta é se há necessidade de fazer inventário quando foi feita a holding. E não é necessário fazer inventário se a holding for feita corretamente. Nós deixamos tudo organizado para que tudo chegue de forma integral para os herdeiros e para os filhos dos patriarcas que constituíram aquela holding. A terceira pergunta, que também tem relação aí com essa segunda pergunta, é porque em alguns casos, mesmo quando a família tem holding, há a necessidade de fazer inventário. E aí nós temos dois cenários em que isso pode acontecer. O primeiro cenário é quando é feita aquilo que chamamos de fake holding. Quando uma família pega todo o patrimônio dessa família, coloca numa empresa que muitas vezes pode ter ali um KNAI de holding, né? E colocando esse patrimônio lá, eles acreditam que já tem uma holding e que a sucessão também já está organizada. Mas quando é feito dessa forma, só cria uma empresa, coloca o patrimônio lá dentro e não faz essa organização, isso não funciona. Então, quando os patriarcas vêm a faltar, aquele inventário tem que ser realizado sim. E por isso que é muito importante que o sistema seja feito com profissionais que entendam dessa área, entendam todas as peculiaridades, porque tudo tem que ser feito da maneira correta, para que no futuro não venha a acontecer o inventário, mesmo quando foi feita uma holding, né? E aí o segundo cenário que nós temos de ocorrência de inventário, mesmo quando tem holding, é quando a família constitui a holding e depois compra bens, né, no CPF e esquece de passar esses bens para a holding, esquece de comunicar ao advogado para que o advogado coloque isso na holding. A família pode optar por já comprar diretamente, né, os bens pela sua empresa, pela holding, ou colocar na pessoa física e depois transferir para a holding. Vai depender de cada caso e da estratégia de cada família. Mas isso precisa ser passado para a holding, porque o que tiver no CPF precisa entrar no processo de inventário. A quarta pergunta que nós temos aqui é se há a cobrança do ITBI. O ITBI é aquele imposto que a gente paga quando transfere o bem de uma pessoa para outra. E nesse caso, como a gente está tirando o bem do CPF e passando para sua própria empresa, a Constituição Federal, em seu artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1, garante que a gente tem a imunidade do ITBI. Só que algumas prefeituras vêm interpretando um julgamento, que é o tema 796 do STF, de forma equivocada e vem fazendo a cobrança do ITBI de forma indevida. E nesses casos, a gente tem que usar alguns instrumentos para que o ITBI não seja cobrado, né? A gente pode usar alguns instrumentos no próprio contrato social ou até mesmo entrar com um mandato de segurança para que seja respeitado o que tem na Constituição Federal. E aí já tem até algumas jurisprudências no sentido, né, da defesa de que a Constituição Federal tem que ser respeitada
e que as prefeituras têm que conceder essa imunidade do ITBI. A quinta pergunta é se há necessidade do pagamento do ITCMD, que é aquele imposto de doação e também das heranças. E sim, há necessidade do pagamento do ITCMD, só que de forma muito mais econômica do que se a gente fosse comparar, por exemplo, com o processo de inventário. Aqui no escritório, praticamente todos os casos nós conseguimos mais de 90% de economia para os clientes. E também fica assim muito mais barato do que se fosse feita uma doação comum para os herdeiros. A sexta pergunta é: o que acontece se por acaso os meus filhos vierem a faltar antes de mim? E a gente pode conseguir no contrato social a garantia de que tudo volte para os patriarcas caso o filho venha a faltar antes dos pais. E tudo isso depende também da estratégia e do funcionamento de cada família, porque a gente pode conseguir que aquilo volte para os patriarcas ou também que aquilo continue para os netos, né, se por acaso aquele filho já tiver herdeiro. Nós temos os dois casos aqui no escritório. Nós temos casos em que preferiram que a gente colocasse nessa cláusula de reversão, porque se um filho vier a faltar, aquilo volta para os pais, mas nós também temos casos aqui no escritório de que se por acaso o filho vier a faltar antes dos pais, aquilo já vai diretamente para os netos. A sétima pergunta, que também me fazem muito, é a seguinte: e se eu fizer a holding, eu vou perder a autonomia sobre o meu patrimônio? Meus filhos vão ter que assinar tudo junto comigo? Os meus bens vão ficar em comum com os dos meus filhos? Não, isso não acontece. A gente tem cláusulas que a gente pode colocar nos contratos sociais para que todo o poder e controle do patrimônio continue na mão dos patriarcas. Isso não precisa mudar, pode continuar da mesma forma. Você faz a organização sucessória, já passa o que tem que ser passado para os seus filhos, mas o poder e controle continua nas suas mãos. Você pode vender, arrendar, fazer o que você quiser com o patrimônio sem a necessidade de autorização dos seus filhos, porque você só fez a organização sucessória, mas aquilo ainda continua sendo seu. Só que isso também depende da estrutura de cada família. Se for da vontade da família, que aquilo realmente seja em comum, né, dos filhos e dos pais que trabalham juntos, muitas vezes isso acontece, querem definir quem vai ter controle, quem vai ter poder sobre o patrimônio, isso também pode acontecer, depende da vontade de cada família. Mas se for da vontade dos patriarcas que o controle e a administração continue somente na mão do pai e da mãe, ou somente na mão do pai, ou somente na mão da mãe, isso pode ser garantido pelo contrato social. A oitava pergunta que também me fazem é se o governo pode vir a prejudicar holdings que já foram feitas. E esse é um cenário muito irreal. Primeiro, porque eles vão prejudicar toda a economia nacional, mexer com uma classe muito influente no nosso país, que é a classe dos grandes bilionários, porque praticamente todos os bilionários têm holding familiar. Além disso, estima-se que mais de 80% dos congressistas tenham holding familiar. Então, eles teriam que mexer numa coisa que, primeiro, eles têm, segundo, uma classe muito influente do país, que é a dos grandes bilionários, tem. Isso afetaria toda a economia nacional. É um cenário, assim, muito hipotético, que eu realmente não acredito que venha acontecer no nosso país. O que pode acontecer é eles tentarem prejudicar as holdings que ainda serão feitas, aumentando impostos, tentando criar empecilhos, que é o que acontece, mas que a gente geralmente cria estratégias. A nona pergunta que é feita é: se eu me arrepender, eu posso voltar atrás? Sim, se você se arrepender, você pode voltar atrás. Tudo aquilo que você passou para a holding volta para o seu CPF, por meio de uma cláusula que a gente coloca no contrato social. Porém, esse é um cenário que nunca aconteceu aqui no escritório e que também nunca ouvi falar que tenha acontecido com alguém, mas existe essa possibilidade. E a 10ª pergunta é: se eu fizer a holding, eu já posso deixar definido o que vai para cada filho? Sim, com a holding, por meio ali dos acordos de sócios, nós já podemos deixar tudo definido o que vai para cada filho. E também, se o cliente falar: olha, eu posso fazer a minha holding e não definir ainda o que vai para cada filho, tem como? Tem como, nós podemos fazer conforme atender a necessidade do cliente. Você pode já deixar definido, ou se você preferir, você pode não deixar definido. Você só deixa a organização sucessória pronta para que não haja incidência de inventário, mas sem ele deixar definido. Então essas são as principais 10 dúvidas que chegam aqui no escritório a respeito da holding familiar. Se você tiver mais dúvidas, pode deixar aqui nos comentários, é um prazer responder. E para me acompanhar, para saber mais sobre holding familiar, é só seguir as minhas redes sociais.